Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira. Mais uma vez aqui com vocês, vou trazer uma entrevista com uma nova convidada. O nome dela é Hélida Graziani, professora da Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo, e também procuradora do Ministério Público de Contas, do Estado de São Paulo. O assunto, portanto, vai girar em torno de questões jurídicas e econômicas. A professora Hélida é uma especialista no direito econômico, aquela área do conhecimento que faz a interface entre a discussão jurídica e a discussão econômica. O motivo de trazer a professora Hélida aqui na Revolução Industrial Brasileira hoje, dia 24 de abril, é o seguinte: já faz aí cerca de 2 meses que foi decretado no Brasil o estado de calamidade pública. Isso permitiria ao governo federal, em tese, fazer todo tipo de tratativa e iniciativa necessária para salvaguardar aos estados, municípios e a enorme quantidade de serviços essenciais que eles prestam à população, todo o dinheiro necessário para que esses serviços pudessem ser feitos, continuassem a ser realizados com toda a tranquilidade, dessem aos profissionais de saúde, de segurança, de educação, toda a tranquilidade para que eles pudessem continuar prestando seus serviços e, obviamente, que isso se refletisse numa melhor situação para a sociedade brasileira como um todo durante a pandemia do coronavírus. Ocorre que várias injunções burocráticas estão sendo colocadas, né, principalmente de paradigma fiscal, ou seja, aquela velha ladainha de que não temos dinheiro, de que o dinheiro é curto, o dinheiro não pode ser usado nisso, não pode ser usado naquilo, e isso começa a comprometer a capacidade dos entes subnacionais, ou seja, dos estados e dos municípios, em atender a população justo no momento em que ela mais precisa. Então, eu vou começar aqui com a professora Hélida perguntando: professora, muito obrigado pela entrevista. A primeira pergunta aí do nosso bate-papo aqui seria o seguinte: existe uma contaminação das ações governamentais nesse momento por um tabu fiscal, por uma regra inconsciente de que nós não devemos e não podemos gastar além do arrecadado ou do que é possível se gastar, e arriscamos então levar ao asfixiamento, realmente a insolvência, a soluções dramáticas para a sociedade brasileira, os estados e os municípios nesse momento? Professora Hélida, a palavra é sua, muito obrigado. Agradeço o convite. Para mim é uma oportunidade muito feliz de poder falar com um pouco mais de calma sobre as variáveis envolvidas e especificamente aqui sobre a ideia de que as regras fiscais trazem constrangimento para atuação pronta, para atuação suficiente do Estado em favor da sociedade num momento de crise sanitária, crise social, crise econômica. A gente, na verdade, tem uma falsa perspectiva de que as regras fiscais limitariam, trariam constrangimento. Na verdade, o ordenamento brasileiro, embora tenha uma superposição, um excesso de normas fiscais, ele tem relativa flexibilidade para fazer face a essa situação de calamidade. A gente já tem uma previsão de envergadura no artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse é um artigo que já foi manejado logo com o decreto legislativo que reconheceu a calamidade. E antes dele, inclusive, o próprio Congresso tinha aprovado lá no dia 6 de fevereiro, então, portanto, há quase 3 meses, a Lei 13.979, que já falava do conjunto de medidas necessárias ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, né, da Covid-19. Então, se a gente pensar, o Congresso tomou consciência da relevância do problema no início de fevereiro. Foi reconhecido formalmente o quadro de calamidade pública para os efeitos do artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal no dia 20 de março, por meio do Decreto Legislativo número 6. A gente tem essa confluência de normas, ao mesmo tempo em que o Supremo Tribunal Federal também autorizou a não ter que o governo, o Executivo Federal, a se preocupar com outras disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal. Me parece que acrescentar exigências adicionais ou se preocupar excessivamente com regras esparsas, sem integrá-las, sem ler sistemicamente o que elas significam, é esvaziar a urgência que o momento pede numa resposta ampla, numa resposta de larga envergadura que a gente precisa
Veja bem, nós não estamos aqui amarrados a nenhuma regra fiscal específica, porque o próprio Supremo Tribunal já autorizou a flexibilização nesse momento. O Executivo chegou a propor uma ação direta de inconstitucionalidade para se resguardar. Naquela mesma ocasião, tivesse sido cauteloso e compreendido a dimensão do problema, já teria pedido, inclusive, a permissão de financiamento monetário pelo Banco Central. Então, de fato, já tirando a trava do artigo 164 da Constituição, e também em relação à regra de ouro, do artigo 167, inciso 3 da Constituição. A forma como o Executivo Federal tratou o problema a conta-gotas, infelizmente, não foi adequada. Veja bem, naquela ocasião, ao invés de só pedir liberação da questão, por exemplo, da forma como a lei de responsabilidade fiscal previa, medida compensatória para renúncia de receita, medida compensatória para despesas obrigatórias de caráter continuado, para não ter que cumprir meta fiscal. A forma como o Executivo apresentou o pedido no Supremo foi pequena. O Supremo poderia ter sido provocado a pensar também de forma mais ampla, o que tornaria desnecessária, por exemplo, a PEC do orçamento de guerra. Tivesse havido planejamento e clareza desde o primeiro momento do fôlego amplo que agora a política fiscal precisa ter para fazer face à crise sanitária, à crise social, à crise econômica, a gente já teria resolvido isso desde fevereiro. A gente já teria munição para executar a política pública em todas as dimensões, mas parece que é uma estratégia deliberada fazer a conta-gotas, fazer tardiamente a resposta, criar essa aparente trava fiscal, para isso servir de barganha com os governadores, servir de barganha com os prefeitos, criar esse constrangimento nas pessoas vulneráveis que precisam da renda emergencial. Então, assim, usar as restrições fiscais que para esta ocasião, efetivamente, já não existem, é uma forma de chantagem argumentativa que não se aplica no nosso ordenamento. O Supremo foi velozmente capaz de dar uma resposta dizendo não se aplicam regras fiscais neste momento. A calamidade é uma interpretação em favor da sociedade. O Estado tem de agir. E eu digo mais, tem de agir sob pena de anomia. Anomia é um conceito jurídico de risco de ausência de regras, a gente perder, inclusive, essa capacidade de o Estado de Direito se fazer valer. Imagina uma sociedade onde o caos se impera, se instala, em relação a não haver coleta de lixo, o sistema prisional instável, a segurança pública descontinuada, as pessoas não terem segurança alimentar. Entende? Se a União não resguardar o custeio dos serviços públicos essenciais nesse momento, usando de forma muito limitada, muito literal, uma interpretação reducionista das regras fiscais que não se aplicam a este momento, a gente coloca em risco, inclusive, a própria tessitura social e a obediência às regras. No sentido de que a ausência do Estado, a falência, no sentido amplo, né, a noção de falência do Estado aqui, abriria espaço para uma luta de todos contra todos para sobreviver. Eu tenho dito que a gente se assemelha muito ao ensaio sobre a cegueira do Saramago. Nesse momento, há uma deliberada cegueira, um atraso de resposta estatal que coloca em risco a sobrevivência das pessoas. Professora, eu sei que nós temos aqui um roteiro mais ou menos pré-definido da entrevista, mas eu queria lhe perguntar, a senhora falou em estratégia deliberada para, através de uma política de tratamento a conta-gotas da situação, chantagear os governadores e prefeitos. E, bem, isso tem sido verificado, de fato, porque existe a famosa disputa em torno da quarentena, em que alguns governadores e prefeitos lideram o movimento Fique em Casa, em face da óbvia necessidade de se conter o avanço na propagação biológica do vírus, e a posição do governo federal que não, vão para a rua, trabalhem, né, voltem à normalidade, e tratemos o vírus de outras maneiras essas que eles não dizem quais são. Isso é a ilustração prática dessa estratégia deliberada que a senhora percebe? De uma certa forma, essa é uma percepção, claro, uma percepção em tese. Eu faço uma análise de cenários, mas quando o governo federal se ausenta da coordenação nacional, que é sua incumbência, veja,
A União, nesse momento, ela não representa apenas ela mesma, ela tem que representar a nação. Ela tem que representar o conjunto dos entes da federação, né? Porque é o único ente capaz de assumir dívida. Neste momento, imaginar que os estados e os municípios possam se endividar e a União não garantir essa dívida, e mesmo nesse momento é incabível imaginar a majoração da dívida estadual, ainda que com garantia da União, a majoração da dívida de municípios, é inconcebível imaginar isso. Até porque a receita de ISS, a receita de ICMS está despencando, né? Ou a União assume para si a responsabilidade de coordenação nacional, porque é disso que se trata na Constituição de 88, ou efetivamente vai soar uma opção equivocada de fazer um trato paroquial, um trato patrimonialista, um trato reduzido de um problema que é de continuidade de serviços públicos. Nós temos um princípio em direito chamado continuidade de serviços públicos. A hipótese, me parece, nesse momento, de efetiva necessidade de garantia da ordem, para a preservação desses serviços públicos. Né? Não é possível chegar a um esgarçamento federativo dessa monta sem colocar em risco a própria cláusula pétrea do Pacto Federativo e também dos direitos fundamentais. Nós temos duas cláusulas pétreas que correm o risco de ser lesadas por omissão. Nosso ordenamento prevê a possibilidade de controle de constitucionalidade por omissão. A insuficiência de resposta fiscal neste momento coloca em risco esses dois pilares. Né? A forma lenta, a forma insuficiente. Me lembra, inclusive, a máxima atribuída a Maquiavel de que bondade se faz aos poucos. Né? É uma forma de negociação equivocada, é uma forma de celebrar tratos episódicos, quando, na verdade, a gente precisa de uma resposta rápida e universal. É isso que tornaria, inclusive, a ação da União republicana. O não haver um planejamento, uma coordenação nacional, uma clareza do que precisa ser feito, e essa estratégia de pinga-gotas, essa estratégia de embate, de confronto direto com os governadores, coloca em risco a população inteira. E veja bem, o ministro Roberto Barroso, na decisão sobre a propaganda do plano, da proposta do governo de o Brasil não pode parar, não sei se você se lembra, né? Quando o governo soltou aquela peça publicitária, o Brasil não pode parar, houve uma DPF no Supremo que pedia para que aquilo fosse obstado, e o ministro Barroso era o relator, ele obstou, ele proibiu que continuasse. E uma das argumentações que o ministro Roberto Barroso adotou naquela ocasião foi, inclusive, invocando um princípio típico do direito ambiental aplicável aqui plenamente na seara da saúde, que é o da precaução. Né? A prevenção e a precaução são princípios que a gente tenta, inclusive, conceber em relação à sustentabilidade ambiental. Hoje, no meio de uma crise sanitária dessa envergadura, e veja, ontem a gente já ultrapassou a marca de 400 mortes diárias, começamos a ter uma aceleração realmente exponencial do ritmo de contaminações e mortes. Com essa descoordenação federativa e a União se ausentando do papel de coordenação nacional, de ela responder pelos serviços públicos, que os entes subnacionais não conseguem porque não tem fonte de financiamento, é literalmente dar causa a um risco que depois vai se tornar, inclusive, judicializado. Há a previsão, na própria Constituição de 88, de que o Estado responde objetivamente pelos danos que causa. E aí eu acho que essa é a dimensão que não está posta. Atrasar agora a ação governamental ampla, republicana, em relação a quaisquer governadores de quaisquer partidos, a quaisquer prefeitos, ainda mais porque esse é um ano de eleição municipal. Se você não trata igualmente, impessoalmente a todos, parecendo direcionar aqui ou ali as hipóteses de enfrentamento, você acaba incorrendo também em vedações de envergadura na seara eleitoral. A gente tem que tomar todo o cuidado para que o trato seja impessoal, republicano e, de fato, suficiente. Talvez a palavra, eu até estava dizendo com alguns amigos do Ministério Público essa semana, a palavra mais premente nesse momento não é responsabilidade fiscal, é segurança fiscal. A gente precisa falar fortemente para a sociedade que o mais adequado nesse momento é a proteção dos serviços públicos essenciais, que haja segurança fiscal, de que o Estado está ali protegendo as pessoas, sob pena de anomia. Não vão ser as igrejas que vão substituir o Estado na segurança alimentar.
A gente não tendo estrutura de segurança pública, não controlando a administração prisional, não fazendo coleta de lixo, não adianta liberar maciçamente a aquisição de munições, tirar rastreamento de armas e munições, que a sociedade vai se estabilizar. Pelo contrário, tende a gerar ainda mais insegurança, a colapsar não só a saúde, mas colapsar todo o tecido social. Professora Hélida, nós entramos na seara federativa, né, uma consequência evidente desse debate. Né? O Brasil é uma federação, é uma república federativa. Surpreendentemente, talvez, o estado onde o sistema de saúde colapsou primeiro foi o Amazonas. Não se esperava isso, né? Até porque o número absoluto de casos, né, tem se concentrado mais no Sudeste. Mas pelas evidentes desigualdades regionais brasileiras, né, que são históricas, o Sudeste também tinha mais capacidade, inclusive pública, para responder, e até o momento está prestes a colapsar, mas ainda não colapsou. Já o Amazonas colapsou. Já se vê em imagens dantescas no Amazonas. Pois bem, e já há notícias de que o governo do estado do Amazonas já pede intervenção federal, o que, segundo juristas, equivaleria a uma empresa que pede falência, já que é uma declaração pública de que o estado já não é capaz de se autogerir, não é capaz de dar conta daqueles serviços que são de sua responsabilidade legal resolver. Isso significa, então, que essa anomia já começou? Significa, interpreta-se corretamente se você avaliar o caso amazonense já como uma pré-anomia dentro da Federação Brasileira? A pergunta é muito feliz e o momento é muito dramático, porque a falta de clareza sobre o que precisa ser feito, inclusive desperdiçando tempo de resposta, custa não só uma aceleração em essa situação dramaticamente desestruturadora de um ente político entregar sua autonomia a outro. O que aconteceu no caso do Amazonas foi a Assembleia Legislativa de lá pretender, pedir que o presidente da República assumisse a gestão da saúde local, em algo semelhante ao que aconteceu na segurança pública do Rio de Janeiro, né? Durante o período pós-Olimpíadas, recentemente. Então, veja, quando um ente político da relevância de um Estado pede a intervenção federal, é porque ele se reconhece incapaz com as suas próprias forças, com os seus próprios instrumentos de gestão, de executar aquela política pública. Literalmente, e a sua analogia é feliz, algo semelhante à falência, o que não cabe no direito público, não é esse o instituto, mas é análogo, né, só fazendo uma analogia, um paralelo, ao que seria uma empresa reconhecendo a impotência de gerir seus negócios. Por isso que é tão preocupante para a sociedade nesse momento ter essa aparência de que o Estado ele está tão ausente, ele está tão incapaz que ele entrega suas funções. Do ponto de vista semântico, do ponto de vista do que passa, da semiótica do que passa para a sociedade, é muito preocupante. Na ausência do Estado, somos só nós contra nós mesmos. Né? Volta a lei do mais forte. E é claro que o presidente da República ele tem a autonomia de decidir se decreta ou não, se atende ou não ao pedido do Estado do Amazonas. Mas não atender é literalmente deixar os amazonenses à própria sorte. Numa escalada de mortes, num caos administrativo, financeiro ainda maior. A sua pergunta ainda é tão feliz porque você retoma uma questão anterior. Por que o Estado do Amazonas também não tinha estrutura de saúde adequada? Aí me permita fazer uma reflexão histórica. Nós só nos demos conta do quão relevante é termos um sistema único de saúde de caráter de fato, público, universal, com pretensão de integralidade de ação, estruturado no planejamento sanitário e na pactuação federativa, agora no meio do caos. Nosso sistema público de saúde, sistema universal de saúde, ele vem sendo subfinanciado e vem sendo erodido há 30 anos. Né? Eu digo que logo em 1989, a Constituição de 88, logo em 1989, a gente teve ali um baque profundo para o SUS, no sentido de a previsão originária da Constituição de 88 assegurava ao SUS
30% do orçamento da Seguridade Social. Refiro-me, em especial, ao artigo 55 da DCT. Então, se era para ter 30% do orçamento da Seguridade Social, ou seja, a cesta de contribuições sociais, tudo aquilo que se destinava para a previdência, para a saúde, para a assistência, no mínimo um terço para a saúde, para a gente ter essa musculatura mínima de uma política pública de saúde, como o modelo britânico, o NHS, tem. E veja bem, não destinamos. Tivéssemos mantido aquela proporção, quanto corresponderia hoje, com base no Orçamento Geral da União aprovado para 2020? Eu fiz esse cálculo aproximado e corresponde a algo aproximadamente, porque a Receita Federal também está caindo, então a proporção ela pode oscilar um pouco, mas seria aproximadamente o dobro do que o Ministério da Saúde tem de dotação orçamentária. Veja para você ver, tivéssemos mantido uma proporção concebida originariamente em 88 para o nosso Sistema Único de Saúde, o SUS teria capacidade de fazer aquilo que ele prometeu na Constituição. Se eu esvazio o financiamento, eu não consigo ter carreiras bem remuneradas, eu não consigo ter continuidade da política pública, eu não consigo ampliar a informatização dos dados de todos os cidadãos brasileiros para fazer o acompanhamento preventivo, para fazer levantamento de risco epidemiológico, para fazer o acompanhamento das necessidades de saúde da população. Você percebe o quanto que seria importante? Porque a crítica que o sistema de saúde ele é mal gerido é uma crítica injusta. Ele é mal gerido, inclusive, porque é subfinanciado. E toda hora você fica trocando secretário, ministro da saúde, toda hora você fica reinventando a roda e não permite que a política pública se estabilize. Eu disse essa semana também, em um debate com alguns colegas do Ministério Público, que se o SUS tivesse a mesma proteção fiscal que os duodécimos do Judiciário, que os duodécimos do Ministério Público, que os duodécimos dos Tribunais de Contas, do Legislativo, se as carreiras finalísticas dos profissionais da saúde tivessem o mesmo amparo que nós, do sistema de justiça, estaria o nosso serviço público de saúde, assim como também na área da educação, estaríamos em outro patamar de qualidade. A população pedia, nas manifestações de 2013, padrão FIFA de qualidade para os nossos hospitais públicos. E, de novo aqui, também para as escolas, e, de novo aqui, eu quero lhe trazer um debate profundamente inquieto. Me parece haver uma estratégia deliberada de redução, de esvaziamento do nosso sistema de saúde para abrir espaço para a saúde privada suplementar, invertendo a equação entre o que é universal e o que é meramente residual. Ora, o SUS atende 200 milhões de brasileiros, nos atende a todos. Da vacina ao transplante, o SUS nos atende a todos. Enquanto a saúde suplementar atende a 50 milhões de pessoas. A saúde privada atende 50 milhões de brasileiros. Só que a saúde suplementar tem mais recursos do que o SUS para atender todo mundo. E, nesse momento, a iniquidade na distribuição de leitos públicos e privados, a iniquidade de financiamento da saúde privada em relação à saúde pública é colossal. Percebe? A gente precisa colocar o problema da pandemia do coronavírus, inclusive nessa perspectiva histórica, e aí eu tenho já escrito vários artigos a respeito, de um estado de coisas inconstitucional no financiamento do SUS. Esse conceito de estado de coisas inconstitucional foi trazido, se me permite explicar só porque é importante, foi trazido num debate do sistema prisional brasileiro no âmbito da DPF. A DPF é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, no âmbito da DPF 347, o Supremo foi provocado a pensar, né, as superlotações das nossas unidades prisionais, foi levado a pensar a falta de cumprimento da lei de execuções penais, e naquela ocasião ele falou, não se trata apenas de resolver pontualmente, eu preciso pensar as omissões e as ações em caráter estrutural. Não basta pensar, por exemplo, o sujeito que está com excesso de cumprimento de pena, que está em cela superlotada, que está tendo lesões do ponto de vista de cada indivíduo. Eu tenho que pensar a política pública do ponto de vista panorâmico. A mesma coisa se aplica à saúde. Milhares e milhares de demandas judiciais todos os anos se acumulam, com uma repercussão fiscal cada vez mais alta, inclusive tendente à captura pela indústria farmacêutica, criando nichos de advogados especializados em judicialização, criando uma cadeia produtiva de especialistas para interferir nisso.
alguns poderes judiciários, alguns tribunais, melhor dizendo, alguns tribunais criando estruturas de assessoramento paralelo em relação à Conitec, né? Ao invés de a gente respeitar a regra geral da política pública ser universalizada e oferecida a todos, a gente aposta na exceção. E a exceção é lucrativa para esses consultores do meio de caminho, né? Então, essa judicialização por acesso a remédios, por acesso a medicamentos, ela é, na verdade, uma espécie de sintoma de febre, de um mal-estar maior, de um adoecimento maior do SUS, que passa tanto pelo subfinanciamento quanto pela falta de cumprimento da pactuação federativa. Os dois pilares do SUS são financiamento adequado na forma dos seus pisos, piso municipal, piso estadual e o piso federal de gasto mínimo em saúde, e a pactuação federativa, que faz com que o SUS, de fato, respeite aquilo que foi coordenado no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite. O SUS tem uma governança federativa forte, a lei orgânica do SUS previu isso. Agora, me pergunta se isso é respeitado do ponto de vista de execução orçamentária. Infelizmente, não. Então, assim, a gente tem um modelo bem concebido, cuja execução é esvaziada cotidianamente. De novo, aquela ideia de conta-gotas, de mendicância política, de, ao invés de executar republicanamente e de forma impessoal a política pública, você permitir esse esvaziamento para atender ao curto prazo eleitoral do gestor de ocasião. O SUS tem sido esvaziado há 3 décadas, porque, de uma certa forma, interessa também à saúde privada que haja a venda da promessa de planos de saúde acessíveis. A população, quando ascende à classe média, tem por esperança, tem por expectativa de consumo ter plano de saúde. A Cláudia Colucci, uma jornalista fabulosa da Folha de São Paulo, que escreve sobre saúde, há uns 3 anos atrás, escreveu um artigo que eu recomendo fortemente ser retomado agora, nesse momento. Chama Defender o SUS é deixar de ser trouxa. Porque se você sofrer um acidente como qualquer um de nós, quem melhor vai te atender é o SAMU. Né? Quem melhor vai conseguir te trazer uma segurança de proteção na urgência e na emergência é o SUS. O próprio presidente da República, quando levou a facada, foi atendido no SUS. Então, assim, a gente precisa ter essa clareza de que o nosso sistema de saúde é esvaziado por interesses de quem com ele concorre e quem também aposta na solução excepcional, as exceções da judicialização, para fazer disso um nicho de mercado. Se a gente não restabelecer o cumprimento da regra, o cumprimento cotidiano da política pública, com o seu financiamento suficiente, com uma medida mais legítima de entrega à sociedade daquilo que a Constituição desenhou, a gente vai estar sempre caindo num ciclo vicioso de subfinanciamento para prometer plano de saúde acessível. Na época do plano de saúde acessível, há uns 2, 3 anos atrás, eu me lembro que, inclusive, eu ficava ironizando, daqui a pouco vão pedir até abertura de crédito subsidiado para financiar plano de saúde acessível. Vão fazer um FIES do SUS. É sério, as pessoas precisam ser evidenciadas e colocadas contra essa questão dramaticamente contundente de que a gente está vendendo direitos fundamentais como se fossem mercadorias. Eu gosto muito da imagem que a Lenir Santos, uma querida amiga defensora histórica do SUS, diz: o SUS não é caixa de sapato, saúde não é caixa de sapato para ser vendida em loja. A gente precisa tratar direito fundamental na perspectiva daquilo que cabe ao Estado fazer em nosso nome, sob pena de, inclusive, não conseguir fazer a proteção adequada de todos nós. O debate da vacina, por que vacina é tão importante? Porque nos beneficia a todos. Então, assim, dentro da perspectiva do Estado do Amazonas, e retomando a linha inicial da pergunta, eu tenho muito receio de uma restrição fiscal, de uma análise política de curto fôlego. Por isso, de novo, o calendário eleitoral tem que ser colocado nessa balança e pensar o quanto que o risco patrimonialista está aqui caminhando ao lado. A gente perder essa referência do direito de cidadania, perder essa referência do cumprir o planejado, perder essa referência do que é ordenação legítima e, sobretudo, o risco de anomia. Neste momento, eu repito o que falei há pouco, mais importante do que responsabilidade fiscal é segurança fiscal para que o Estado mostre a sua razão de ser e proteja a sociedade.
Professor Hélida, enquanto eu ouvi a sua resposta, me vinha na cabeça a famosa frase do Dr. Drauzio Varela, em que ele resume, sintetiza muito bem, dizendo: olha, ou é o SUS ou é a barbárie. E nessa gangorra entre o SUS e a barbárie, o lado da barbárie está muito pesado, né, está levando a briga, também por razões relacionadas à gestão de política econômica. Então, por exemplo, a PEC do teto dos gastos, a PEC 95 de 2016, né, ela contribui para a barbárie na medida em que também contribui para o subfinanciamento. Esse arcabouço fiscal, né, que nos impede de fazer com mais liberdade a gestão de políticas públicas, né, adequadas ao atendimento dos direitos da cidadania também, como, por exemplo, a regra de ouro, a própria lei de responsabilidade fiscal, as injunções que são colocadas periodicamente, como planos de recuperação, tudo isso vai se somando, né, em camadas e acaba retirando do Sistema Único de Saúde, assim como de outros, né, setores de atendimento de direitos públicos, né, a capacidade de finalmente atender. E a população vai pagando esse preço, né, sendo então pressionada a comprar por aquilo que é de seu direito. Aí eu queria fazer uma pergunta mais ampla e geral, no sentido do seguinte: e agora, nesse momento de pandemia, temos esse quadro, voltando ao início da entrevista, em que foram dadas autorizações. O sinal já está verde para que se possa utilizar instrumentos como, por exemplo, a compra de títulos do Tesouro Nacional pelo Banco Central, a emissão de dívida, né, pelo Tesouro Nacional junto ao mercado, para que se possa arregimentar, né, capitais e poder fazer o financiamento do atendimento da crise da pandemia. E mesmo assim, nada disso se mobiliza. E aí, quase que eu retomo a primeira pergunta, mas já numa perspectiva ativa, né? Não é apenas um diagnóstico que nós precisamos, o diagnóstico é bastante claro. O Estado brasileiro, na mão, controlado, né, por essa ideologia fiscalista, digamos assim, ele desatende direitos. Esse é o diagnóstico, está colocado. E ou é o SUS ou é a barbárie. Então, a barbárie parece que é a regra dentro do nosso arcabouço de gestão de economia. Aí eu queria lhe perguntar o seguinte: diante desse quadro, que outras regras a gente poderia colocar, juridicamente falando, para reverter essa situação, para que o Estado brasileiro possa, então, fazer uso dos instrumentos que tem e atender os direitos de cidadania? Enquanto você retomava a analogia que o Drauzio fez, na verdade é interessante, né? Essa é uma frase do professor Gonçalo Vecina, aqui da Faculdade de Medicina da USP. O Gonçalo Vecina foi citado pelo Drauzio no sentido de dizer, olha, sem o Estado assegurar serviços públicos na área da saúde ao SUS, é a barbárie que impera e é talvez o nome mais acessível para a sociedade entender o que eu chamo de anomia. Então, sem assegurar serviços públicos essenciais, é a barbárie. Talvez, né, fazendo a aproximação de ambas as ideias. Quando você me propõe a reflexão sobre alternativas, eu queria, inclusive, trazer os extremos. A gente precisa enxergar que, de um lado, as regras fiscais, por elas mesmas, elas não são um fim em si mesmo. Algo muito preocupante. A gente começa a trabalhar apenas para fazer excedente primário para pagar a dívida, como se fosse algo ontologicamente mais importante que todo o resto, como se fazer excedente primário para pagar a dívida fosse a razão de ser do nosso orçamento público, e eu questiono fortemente isso, não é. Não é a Constituição que tem que caber no orçamento, é o orçamento que só é legítimo à luz da Constituição. Isso é muito importante. Agora, por outro lado, e eu gosto da imagem, eu preciso fazer com as mãos a imagem que a população nos entenda, quem nos assistir nos entenda. Por outro lado, você tem um risco patrimonialista, uma captura dentro do cenário eleitoral, mesmo dentro daquela perspectiva que eu dizia há pouco, de pessoas que querem passar o seu interesse privado primeiro, consultores que vendem soluções milagrosas, empresas que tentam capturar a agenda do Estado e tudo mais, que puxam muito pela expansão de um gasto sem qualquer referência de legitimidade. Então, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. A gente tem que trafegar numa zona de equilíbrio, de proteção ao cidadão, de proteção a todos nós, em torno do que é ordenação legítima de prioridades. Eu repito nesse conceito. A gente não pode ser tão fiscalista de tratar a responsabilidade fiscal como um fim em si mesmo.
Até porque o resultado disso, que é excedente primário para pagar a dívida, não necessariamente é a razão de ser do Estado. A razão de ser do Estado é assegurar a máxima eficácia dos direitos fundamentais. A dívida é uma opção de financiamento do Estado, tanto quanto a tributação. Os países desenvolvidos se desenvolveram, claro, de forma sustentada, inclusive manejando a dívida. Não há ontologicamente problema em se endividar, desde que haja sustentabilidade disso. Né? Agora, por outro lado, deixar gastar sem qualquer parâmetro de razoabilidade, de um planejamento pactuado com a sociedade, de transparência do que está sendo feito, é abrir espaço para coisas extremamente perniciosas que a nossa população convive há décadas, que é esse capitalismo de compadrio, que são esses currais eleitorais, né? Que é exatamente esse trato da coisa pública como se privada fosse. Então, a forma de trafegar entre os extremos é a gente ter clareza de que há de haver ordenação legítima de prioridades conforme a Constituição. A gente pode substituir essas regras fiscais excessivamente travadas por uma clareza um pouco maior sobre o que precisa ser entregue para a população no planejamento setorial. Parece muito complicado para o estágio de desenvolvimento das nossas políticas públicas. Eu sou muito acusada de quando em quando de defender os pisos da saúde e da educação, ainda que às vezes sejam eles mal gastos. Eu digo, eu só abro mão dos pisos em saúde e educação se os gestores forem fiéis executores do planejado, em diálogo com a sociedade. Os pisos em saúde e educação não seriam tão importantes se nós cumpríssemos adequadamente o planejamento das políticas públicas. Se a gente não abrisse soluções contingentes para atender as várias pressões paroquiais de curto prazo. O gestor de boa-fé tem no planejamento setorial das políticas públicas um instrumento poderoso de diálogo com o cidadão, para dizer, olha, isso aqui vem primeiro, depois aquilo, depois aquilo. Então, se vier a pretensão de aumento salarial de uma carreira já bem remunerada, ele vai falar não. Se vier a pressão de um aumento de renúncia de receita, ele tem como dizer não. Se vier a pressão para contratar shows, para contratar despesas de publicidade exorbitantes nesse momento de crise, também vai falar não. Você percebe? Ora, o debate, por exemplo, sobre executar novas obras, o TCU já levantou mais de 14 mil obras paradas no país, em todos os entes da federação. Né? O último dado, 12 mil obras paradas, mas atualizando, deve estar aí na faixa de 12 a 14 mil obras paradas. Como é que você vai começar novas obras sem você dar conta de sequer fazer o levantamento preciso do estágio em que as anteriores pararam? Você tem um dano erário de paralisação de canteiro de obras. Você tem, inclusive, a necessidade de fazer manutenção dos bens públicos, do patrimônio público já construído. Então, assim, querer agora que a gente passe uma expansão acelerada de investimentos, sem enfrentar o passivo de obras paradas, sem enfrentar a manutenção predial do que já está construído. Até porque esse é o comando do artigo 45 da LRF. A Lei de Responsabilidade Fiscal fala claramente: não haverá aplicação de recursos em obras novas se você não resguardar financiamento para a manutenção do patrimônio público já existente e para terminar as obras já em andamento. Sabe, a gente precisa ter clareza para a sociedade que as regras fiscais podem ser racionalizadas, podem ser aprimoradas, mas a gente precisa, sobretudo, de consciência do que é prioridade. A maior fragilidade não é o limite fiscal por ele mesmo. A maior fragilidade é porque a gente não leva a sério o que a gente planeja. Eu sempre digo para os colegas que combatem a corrupção na área do patrimônio público, então, é improbidade administrativa, são delitos, são crimes, eu digo, a origem da corrupção não está no contrato superfaturado. A origem da corrupção não está na licitação direcionada em situação de conluio. A origem da corrupção está na fragilidade do planejamento. Sociedade que não planeja aceita qualquer resultado. A gente vive refém de consultorias miraculosas e de soluções de curto prazo, porque a gente não tem clareza do que precisamos alcançar daqui a 3, 4, 10 anos. E no meio do caminho, você tem mercadores de soluções as mais obtusas, opacas, porque querem apenas o seu pirão primeiro. A gente fica refém desse capitalismo de compadrio, fica refém do insulamento burocrático de algumas carreiras da estrutura do Estado, fica refém do curto prazismo eleitoral do político de ocasião, que quer sua emenda parlamentar apenas para atender o seu curral eleitoral,
Enquanto isso, o cidadão simplesmente não consegue ter quem defenda o cumprimento dessa ordenação legítima de prioridades daquilo que já foi definido no planejamento setorial. Ultimamente, eu estou pedindo, inclusive orientando, quando os colegas pedem sugestões do como agir no debate orçamentário, eu digo, só pede para cumprir o que já está em lei de planejamento setorial. Então, plano de resíduos sólidos, plano de saúde, ou seja, se o planejamento municipal, estadual já definiu, manda cumprir. E não é ferir separação de poderes, mandar cumprir o que já está planejado. A gente tem que parar de reinventar a roda. Tem que parar de acreditar em solução milagrosa para problema antigo e complexo. A maior reforma fiscal que nós precisamos, do ponto de vista objetivo, e ela não é fácil, óbvio não é fácil, é assegurar cumprimento do já planejado. Assim você traz qualidade do gasto público, assim você consegue ter clareza, inclusive, da nossa possibilidade de endividamento. E aí, talvez, o grande ponto ausente, a grande despesa ausente, tem um estudo do IPEA maravilhoso, agora me escapa o número do texto para discussão, mas o título é isso, a despesa ausente, que é a despesa do juro, a despesa da dívida, né? É a gente também pautar a falta de controle de limite máximo da dívida consolidada imobiliária da União. Porque nisso você teria um ajuste fiscal que incidisse não apenas sobre despesas primárias, mas também sobre as despesas financeiras. A minha grande crítica contra a emenda 95 é que ela é seletiva, ela é iníqua, ela incidiu apenas sobre as despesas primárias. Ela não refletiu a necessidade de controlar as renúncias fiscais, que superam 4% do PIB só no nível da União. Ela não tem controle sobre as despesas financeiras. Essa opacidade da atuação do Banco Central em relação às suas opções de política cambial, creditícia e monetária. A gente precisa, na verdade, tratar todas as dimensões fiscais integradamente. Bem ou mal, o Banco Central impacta, sim, o ciclo orçamentário. Ainda que na forma, e isso me caía como uma ironia grande, né? O resultado do Banco Central é tratado como uma fatura de restaurante, ex post. A gente não tem controle dos limites, dos riscos fiscais que a autoridade monetária incorre. E isso perde transparência, perde clareza. A gente precisa tentar, nesse momento, falar qual é o ajuste necessário, o que inclua também as despesas financeiras, o que inclua também as renúncias de receitas, numa fronteira de limite da dívida, ainda que no longuíssimo prazo. Falar em uma reflexão de mandar cumprir o artigo 48, inciso 14, e agora estou dando já os comandos de por que a gente não cumpre a nossa Constituição. Havia, desde 1988, a necessidade de limite para a dívida. Esse é o artigo 48, inciso 14, e artigo 52, inciso 6 da Constituição. Escrevi, junto com o Zé Roberto Afonso e a Laís Khaled, um artigo há uns 2, 3 anos atrás, em que a gente falava da inconstitucionalidade por omissão quanto à falta de regulamentação da dívida pública federal. E é por isso mesmo que a gente tem esse debate interditado em relação aos custos e riscos fiscais da atuação do Banco Central. A gente não sabe quanto custa, a gente não sabe os riscos que incorre. Não é que a autoridade monetária vai ficar presa, engessada. Não, só vai ser mais transparente. Só vai vir prestar mais contas para a sociedade. Não apenas ex post, mas também ex ante. Inclusive no anexo de riscos fiscais da LDO. Nesse momento, debater a autonomia do Banco Central da forma como eles pedem, me soa temerário. Eles já têm uma autonomia prática imensa. A gente precisa de mais transparência, mais controle. Veja, eles se despregam da metodologia das metas de inflação e entregam inflação abaixo do centro da meta. Quanto isso custa de impacto para a dívida bruta? Quanto isso traz para a sociedade em desemprego, né? É esse debate que a sociedade tem que fazer no parlamento, inclusive dentro do anexo de riscos fiscais da LDO. Não cabe ao Banco Central se isolar, se insular burocraticamente e depois dizer que o problema são só as despesas primárias. Sabe, é falacioso fazer a análise com a sociedade de que o problema fiscal é um problema de despesa primária na proteção, por exemplo, do Bolsa Família, e deixar uma fila de espera de mais de 1 milhão de pessoas aguardando, inclusive, sua segurança alimentar, pessoas sem comerem, as pessoas sem dignidade. Isso eu estou falando do Bolsa Família, agora, mais recentemente, essa renda emergencial. Sabe, vai fazer ajuste fiscal com a condição de sobrevivência mínima das pessoas.
e não trafega nenhuma regra de transparência, nenhuma regra de baliza mínima de repercussão fiscal, ainda que no longo prazo, das operações do Banco Central, eu acho muito, no mínimo, incoerente. O problema no Brasil é tratar as regras fiscais sempre de forma isolada. E você vende livros apenas de comentários à lei de responsabilidade fiscal. Cada vez mais eu peço, na área do direito, aos colegas, que a gente interprete sistemicamente. Que a gente. Porque, veja, o prefeito que não está pagando a folha de salário em dia, o governador que não está pagando a folha de salário em dia, e que não paga os pisos de saúde e educação, que descumpre as suas obrigações, ele pode dar mais renúncia de receita? Não. A União que fica fazendo essa fila de espera do Bolsa Família, que gera esse caos federativo, pode pretender priorizar na linha de frente apenas o mercado financeiro? De novo, a grande palavra é ordenação legítima de prioridades. Mais do que responsabilidade fiscal, segurança fiscal em prol dos direitos fundamentais, em prol dos serviços públicos essenciais. Eu disse e gosto de repetir, porque isso tem que ficar claro na cabeça das pessoas. A gente tem que fazer, inclusive, essa consciência de o orçamento só é legítimo à luz da Constituição. Não é a Constituição que tem que caber no orçamento. O Estado arrecada tributos, o Estado se coloca diante da sociedade para entregar serviços públicos. Então, assim, há uma espécie de redução interpretativa que favorece essa análise segmentada, fragmentada. E, obviamente, como eu lhe dizia, essa análise fragmentada, segmentada, ela é muito tendente à captura. Professora, aí já viramos a página de uma entrevista para uma aula, realmente. Eu estou bastante bem impressionado com esse encontro, que eu espero que seja o primeiro entre nós aqui na Revolução Industrial Brasileira, que é um canal que está se caracterizando por discutir estrutura produtiva, possibilidades de desenvolvimento industrial e produtivo para o Brasil, saídas, né, dessas amarras, mas que sempre retorna ao debate macroeconômico que está colocado aí, que é esse do rigor fiscal seletivo, né, como a senhora coloca, em cima da sociedade brasileira. Eu ia fazer uma última pergunta a respeito de independência do Banco Central, mas já ficou respondida, né, por toda a caracterização brilhante que fez, mas também por uma declaração numa frase, né, se demonstrou contrária, que é uma opinião compartilhada pela imensa maioria das cabeças razoáveis, né, que conseguem olhar sistemicamente a realidade brasileira. Então, só me cabe realmente agradecer com muita efusividade aqui, mais uma vez, a possibilidade de entrevistá-la. Queria deixar aberto aí um minutinho final para uma consideração última, né, para a gente poder encerrar. Eu agradeço o convite. Para mim também foi uma oportunidade preciosa de poder falar com mais calma. O tempo é importante, a gente precisa sedimentar conceitos. Se fui repetitiva em algum trecho, era exatamente porque era necessário fixar esses conceitos. Mas talvez neste momento o que mais a gente precise é somar esforços de maneira interdisciplinar. O direito tem que dialogar, a minha área, sobretudo, é o direito financeiro, né? O direito econômico, sim, mas, sobretudo, é o direito financeiro, as finanças públicas. O direito financeiro precisa dialogar com a economia, com a saúde, e, neste momento, ou nos somamos ou perecemos. Talvez a última fala seja só essa mesma. Obrigada pela oportunidade do diálogo interdisciplinar. E que todos saibamos que nós precisamos contraditar as teses. Sem a nossa antítese, a síntese realmente vai soar como a impossibilidade de alternativas mais civilizadas. Vai soar sempre como a barbárie normalizada. Que nós costumamos traduzir aqui nos meios de comunicação como o famoso fatalismo, né, que recobre todo esse debate brasileiro, como se nós estivéssemos destinados a ser, sei lá, por ordem de que tipo de Deus malévolo, né, um país injusto, um país que sacrifica a sua classe trabalhadora, sacrifica os seus pobres, né, as suas famílias, os seus idosos, né, sacrifica com tanta indecência, né, quando, na verdade, nada disso é fatal, nada disso é necessário. Então, olha, com vocês, essa foi a professora Hélida Graziani, especialista em Direito Econômico, Direito Financeiro, agora mais bem colocado por ela, da Fundação Getúlio Vargas e também procuradora do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo,
Recomendo que a sigam no Twitter, onde ela é muito ativa, né? E vocês vão poder enriquecer um pouco mais a sua interpretação sobre a realidade brasileira. Agradeço a você que nos assistiu, se inscreva aí no canal, compartilha, como sempre a gente pede. Muito obrigado, pessoal, e até